Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus cresce na discrição e no escondimento. Somos chamados a perceber os sinais dos tempos para que anunciemos com palavras e ações sua boa nova. Celebremos com alegria e esperança. Antífona. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano, estamos festejando este santo, que é São João Bosco, presbítero. Fazemos memória nele, hoje, sexta-feira. Dom Bosco, que viveu nos anos de 1815 a 1888, grande apóstolo dos jovens, foi para eles pai e guia no caminho da salvação. Seu método educativo se baseava na persuasão, na religiosidade autêntica e no amor sempre pronto a prevenir em vez de reprimir. Seguindo São Francisco de Sales, inspirava-se num humanismo cristão que encontrava motivações e energia nas fontes da sabedoria evangélica. Fundou a Congregação dos Salesianos e a Pia União dos Cooperadores Salesianos. Com Santa Maria Mazzarello, fundou também o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Vamos seguir exemplos desse santo maravilhoso que muito contribuiu na formação dos jovens. Graças a Deus, esse que vos fala nasceu neste dia, 31 de janeiro. Eu, Germano Américo dos Santos, sou filho de Dom Bosco, de São João Bosco. Por uma feliz coincidência, toda a minha vida sempre foi voltada para os estudos. Desde que entrei na escola, nunca mais saí da escola. Até hoje, frequento os bancos escolares, talvez pela influência de São João Bosco. Vamos então dar início a esta celebração, realizando o nosso ato penitencial. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome de vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fazemos outra coleta para fortalecer o dia 31. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs e colocar-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus
é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua a insistir nos mistérios do reino dos céus. A primeira parábola, contada por ele no texto evangélico, faz um convite à esperança, à confiança e à paciência. Não se pode apressar a vinda final do reino de Deus. Assim como a semente que se espalha na terra e vai germinando ao longo do tempo, do mesmo modo acontece com o reino. Cresce no escondimento e na discrição. O final dos tempos, marcados pelo amadurecimento das espigas, traz consigo a imagem da foice que remete ao momento do juízo final. A segunda parábola dita por Jesus nos indica a dimensão universal do crescimento do reino. Comparável a um grão de mostarda, o reino de Deus, que em seu início parece pequeno demais, torna-se grande e ao alcance para todos, de modo que até os pássaros podem abrigar-se à sua sombra. Esse texto termina com a insistência de Jesus em continuar a ensinar por meio de parábolas, tanto à multidão quanto a seus discípulos. Vemos então, meus irmãos, que Jesus, ele força o nosso entendimento. Jesus não dá de mão beijada a orientação, ele força que você desenvolva o pensar, o seu inteligir, a sua inteligência, a sua capacidade de procurar entender. Isso é muito importante nos dias atuais, que quando você estiver lendo a Bíblia, procurando entender uma palavra ou um ensinamento de Jesus, não é pelo coração pura e simplesmente. Não é você chorando, se lamentando e dando glórias e glórias e glórias e buscando o máximo da sua emoção. Isso é muito bom, porque a combinação da emoção com a razão traz um alimento, traz um gosto diferente, uma sensação muito melhor. Mas o principal, meus irmãos, é que Jesus faz você pensar. Ele falava por parábolas, então mas por que é que ele está falando isso? O que significa isso? Ele queria verdadeiramente que você também exercesse um outro aspecto importante, que é a humildade. Ou seja, você não entendeu, você não sabe, você está com dúvida, então você vai fazer o quê? Você vai perguntar. Você já pensou, ainda não conseguiu entender, então você vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que significa esta parábola? O que significa essa mensagem? O que significa o reino de Deus? Quando o Senhor fala de semente, o que significa a semente? Então, ele vai ter a oportunidade de falar no seu coração, de falar no seu inteligir. E isso vai provocar que você tenha essa intimidade com Deus. Isso vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor. Você já percebeu que quando você dá uma bala para uma criança, ela entende que aquilo é uma bala, ela logo vai embora, ela não quer mais saber de mais nada? Agora, quando ela está necessitando de algo, ela fica por perto. Nós somos como criança. Se ele dá tudo de mão beijada, a gente vai embora, não quer nem saber, a gente só volta quando a gente precisa de novo. Então, mas Jesus não dá tudo de mão beijada, ele força o nosso ser. O nosso ser tem o sentir e o pensar.
E são essas duas situações, essas duas ações que vai fazer com que você viva uma espiritualidade melhor. Sentir bem, pensar bem, conduzir todo o seu ser para Deus. O mundo é cheio de dúvidas. Veja que na nossa doutrina nós usamos muito a palavra mistério. Mistério por quê? Porque nós não entendemos o mistério de Jesus, o mistério de Deus, o mistério da salvação, porque precisamos cada vez mais estar íntimo com o Senhor para entender. E somente através da oração, somente através da leitura, da meditação e da reflexão, ou melhor, da sua entrega para o Senhor. Quando você tem essa humildade, quando você tem essa docilidade, essa sensibilidade, Jesus revela, como ele disse, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Eles bem-aventurados, os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, e assim vai. E aí ele agradece a Deus por revelar os mistérios do reino aos pequeninos e não aos doutores da lei. Então, que possamos ser pequeninos de verdade para que a gente possa ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.